Olá pessoal, estamos começando mais um Matemática Fácil e o conteúdo de hoje é a matemática financeira. Bom, meu nome é Oswaldo, eu sou professor de matemática, estou ainda cursando pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? Estou gravando essa videoaula aí para a gente ter conhecimento desse conteúdo, matemática financeira. Bom, tanto os slides quanto todo o esquema de apresentação, ele foi trabalhado por mim, pelo Michel e pelo Rony. Vai ser uma única apresentação, eu vou estar apresentando para vocês, mas o Michel e o Rony aí teve grande participação, os feras aí por trás dos bastidores, né? Eles elaboraram, avaliaram todo o conteúdo, incorporaram e analisaram, né? Tudo que ia ser apresentado. Então a gente vai dar continuidade à apresentação, espero ser uma ótima videoaula. Bom, a gente vai trabalhar, né, com o livro Matemática, Ciência e Aplicação, é um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, tá? Esse livro está na sua 7ª edição, cada figura aí, e o tópico que a gente vai abordar, a matemática financeira, está lá na página 148 e vai até a página 163. Bom, antes da gente entrar mesmo formalmente na questão da matemática financeira, vamos observar 3 exemplos, né? 3 probleminhas aí. Se um consumidor ele atrasa o pagamento de uma conta de telefone em 5 dias, que valor ele deverá pagar considerando a multa e a incidência de juros devido ao atraso? Se um trabalhador reserva mensalmente uma pequena parcela de seu salário para aplicar em uma poupança, é possível estimar o valor dessa reserva financeira depois de um ano? Ou se um consumidor optar por comprar um aparelho de DVD em 2 parcelas fixas, entrada mais 30 dias, bom, 60 cada, quanto por cento ele pagará de juros considerando que o preço à vista do aparelho é de R$100? Então perguntas como essa, né, ou situações como essa, norteiam nossa vida, né, está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e isso é importante porque muitos alunos perguntam, qual a importância de eu aprender essa matéria? Vai ter utilidade para mim? Com certeza. Então a gente está usando muito exemplo para demonstrar isso mesmo, tá? Uma forma da gente poder ficar mais à vontade, né? Visualizando, né, um exemplo de aplicação mesmo, né, dos conteúdos, tá? Nesse caso, a matemática financeira é uma matéria que está sempre presente com a gente. Então vamos lá. E se tratando dessa matemática financeira, o camarada que anda ao lado dela, de mãos dadas, é o chamado juros. Tá? A gente vai ver mais à frente que esse juros ele se subdivide em juros simples e juros compostos. Tá? Mas até então vamos observar, né, dois exemplos aí que mostram a aplicação no dia a dia desses juros. Né? Se a gente tomar um empréstimo em um banco, né, e vamos supor que a gente vai lá e estabelece lá junto com o gerente um prazo. Quando a gente for devolver essa quantia, a gente tem que devolver um valor a mais, porque ela é acrescida de juros devido a um aluguel desse dinheiro. Né? Ou se atrasamos uma conta de luz, telefone, cartão de crédito, plano, seja de internet, TV, a gente é obrigado a pagar um valor de conta, né, da conta e uma multa, né, acrescida de juros diários sobre esse valor. Tá? Então, os juros ele está sempre acompanhando essas questões aí, né, de empréstimos, de atrasos, e a gente sabendo disso, a gente vai agora adentrar na matemática financeira e a gente vai ver de cara aí a linguagem, né, os termos que a gente usa nessa matemática financeira. Está bem resumido aí, tá? O M, que é a unidade monetária real, dólar, euro, ou seja, a moeda que for que a gente estiver trabalhando. O capital é o valor inicial de um empréstimo, dívida ou investimento, é aquilo que temos em mãos, né? Ou que vamos disponibilizar em mãos, inicialmente, tá? A taxa de juros, né, representada pela letra I, tá? Ela vem do inglês interest, que significa juros na tradução, e a taxa ela é expressa na forma percentual, por período, ou seja, um determinado período de tempo, 5% ao mês, ou 2% ao dia, 10% ao ano, e tem as abreviações aí, a N ao mês, a D ao dia e a A ao ano, tá? E a gente tem também o chamado juros, né? O que é o juros? O juros ele corresponde ao valor obtido quando nós aplicamos a taxa sobre o capital ou sobre algum outro valor na transação.
né? E os juros ele é expresso, né, pela unidade monetária. Algumas outras traduções falam que juros é um aluguel que se paga ou se recebe pelo dinheiro emprestado ou aplicado, tá? E o montante, ele corresponde ao que? Ao capital acrescido de juros oferido na transação, ou seja, é o nosso resultado final, vamos dizer assim, que é o que? É o M, que é o montante igual ao capital mais os juros. Então essa é a linguagem que a gente vai utilizar aí na matemática financeira. Bom, como eu disse, os juros ele se subdivide e a gente vai dar início conhecendo o juros simples, tá? Mas antes a gente vai ver um exemplo para que a gente possa entender claramente, né, de forma muito o que é o juros simples, tá? Vamos lá. Todo dia 15, Luiz Henrique ele paga uma conta mensal de um pacote de TV por assinatura e internet, né? E lá na sua casa ele tem esse pacote que ele fez lá. Beleza, só que porém, em um certo mês ele esqueceu de pagar e só lembrou no dia 28 desse mesmo mês que ele esqueceu. Então rapidamente ele pegou a fatura, né? E ele viu lá que o valor que ele deveria pagar no dia 15 era de 160,50. E um pouquinho embaixo ele leu as orientações que dizia assim: para pagamento após o vencimento, serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia e multa de 2%, né? Ou 1% ao mês relacionado aos juros mora. Tá? O termo juros mora, comum no dia a dia, ele diz respeito à penalidade imposta ao consumidor pelo atraso do cumprimento de sua obrigação. Tá? Então, rapidamente lá com o calculador, o Luiz Henrique chegou à conclusão que o valor final, né, que ele ia pagar é de 164,40. Então, surge a pergunta aí, como que ele chegou nesse valor? Tá? Primeiro a gente vai destacar as informações principais que a gente tem aí. Então, dia 15 é o dia de pagamento, ele esqueceu de pagar e só lembrou no dia 28 desse mesmo mês. Tá? O valor que ele deveria pagar inicial era de 160,50. E ele leu lá, devido ao atraso, que para pagamento após o vencimento, vai ser cobrado juros mora de 0,033% ao dia ou 1% ao mês e multa de 2%. Tá? E no final ele chegou à conclusão de 164,40. Então, sabendo desses dados, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai calcular aquela multa que ele vai pagar lá, né, de 2%. Ele atrasou, ele vai pagar essa multa. Tá? Então é 2% de 160,50, que é o valor que ele deveria pagar pela conta, né? E esse 2% é independentemente do número de dias de atraso, tá? Ele atrasou, ele vai pagar 2% em cima do valor, né? 2% de 160,50 é 2 sobre 100, se tratando de porcentagem, fazendo a divisão 0,02 vezes 160,50, que dá R$ 3,21. Próximo passo, né? A gente vai calcular agora os juros mora, né, ou juros diários, 0,033% de 160,50. Vamos transformar o 0,033% em fração, 0,033 sobre 100. Né? É facinho para transformar, gente. A gente vai trocar o símbolo porcentagem pela barrinha da fração e o 100 embaixo, se tratando de porcentagem. Então é 100, a gente trabalha por 100. Mesmo processo, multiplica por 160,50 e a gente obtém 0,053 centavos. Isso dá um pouquinho mais que meio centavo. A gente nem tem essa moeda, né? A menor moeda que a gente tem é de 1 centavo. Tá? E aí, acabou? Não. Lembrando que esses juros mora é um juros diário, né? Todo dia, ou seja, a cada dia que ele atrasar, ele vai pagar esse 0,053. E quantos dias que ele atrasou? Se ele esqueceu de pagar, foi do dia 15 até o dia 28 desse mesmo mês, então foram 13 dias. Então o que a gente faz? 13 vezes o 0,053, que dá quanto? 0,689 ou aproximadamente 0,69. Tá? E agora, somo 1 com o 2, o passo 1 com o passo 2, o 3,21 mais o 0,69, obtemos R$ 3,90 de encargos, né? E agora ele soma com o valor da conta, que era de 160,50. Foi aí que ele chegou no 164,40. Então não tem muito segredo não, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Tem outras formas de resolver, tem formas que vai nos ajudar, a gente vai construir elas aqui, tá? Mas a princípio a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão de juros simples, tá? Esse exemplo aí, tá? E o conceito, vamos lá.
observamos que nessa transação a taxa de juros ela sempre incide, ela sempre está relacionada sobre o mesmo valor, né? Gerando desse modo o mesmo juro por período considerado, né? No exemplo que a gente acabou de ver, né? Os juros por dia é o mesmo. O que a gente está falando? Esse 0,053 que a gente encontrou, ele é um juros fixo, né? Uma constante. Cada dia ele vai pagar, né, esse valor. Claro que com o passar dos dias ele se acumula, né? Cada dia a gente viu que no dia 13, né, se acumulou 13 vezes o 0,053. Então, esse mecanismo de cálculo de juros é conhecido como regime de juros simples, tá? E a gente vai construir uma tabela importante para que a gente possa analisar, né, essa questão dos juros, né, com a ocorrência, né, da variação de dias aí, para que a gente possa entender um pouquinho e vai ajudar para a gente construir as fórmulas aí. Então, números de dias de atraso, tá? E os juros. O primeiro a gente já calculou, deu 0,053, né? Foi o 0,033%, né? Vezes os 160,50. Segundo dia, a gente vai somar mais uma vez o 0,053. Terceiro dia, soma mais 0,053 e assim a gente vai somando. A gente somou até o 13, mas se fosse mais dias de atraso, continuaria somando dessa forma, tá? O que a gente percebe aí, né? Para qualquer valor, né, qualquer par de valor dessa tabela que a gente construiu, a gente nota que os juros, que é o que está embaixo, sobre o número de dias, ele é constante. O resultado sempre vai dar 0,053. E por que isso é importante? A gente vai ver que através disso a gente percebe, né, uma proporcionalidade, uma coisa que é comum, né? Ou seja, entre os juros e o número de dias de atraso, vai valer 0,053. Então vamos generalizar isso daí, tá? Aplicando-se, né, juros simples a um capital C, a taxa I por período, né, com I expresso na forma decimal, durante N período, obtemos juros totais, né? Ou seja, esses são os dados que a gente trabalha, né? O C do capital, o J de juros e o N aí de período. Então a gente viu que é o seguinte, os juros, ele dividido sobre o número de dias, né, ou período, né? No caso, ele vai ser igual a constante. Beleza. Essa constante ela é dada pelo produto da taxa de juros I pelo capital, né? Ou seja, como que a gente encontrou essa constante inicialmente? A gente pegou lá a taxa de juros que era 0,033% e multiplicou pelo capital que era 160,50. Então, se a gente for melhorar essa fórmula aí, esse N vai passar, que está dividindo, vai passar multiplicando para o outro lado. Então, a gente encontra os juros como capital vezes a taxa de juros vezes o período, tá? E o montante? O montante a gente viu que inicialmente ele é o capital mais os juros. Mas a gente acabou de concluir que os juros é o capital vezes a taxa de juros vezes o período aí. Então, a gente substituindo, temos que M é igual a C mais C vezes I vezes N, né? Simplificando, melhorando aí, né, essa formulazinha que a gente construiu, ficaria montante igual a capital que multiplica 1 mais taxa de juros vezes período. Isso é importante porque a gente percebe que mais para frente a gente consegue resolver questões de forma mais simples, né, ou mais tranquila. A gente tem certos dados aí que estão organizados para nos facilitar. Tá? Então vamos ver um exercício demonstrativo aí para a gente ver como que a gente trabalha. Tá? Vamos lá. Um aparelho de TV ele custa à vista 880. Né? A loja também ele oferece a seguinte opção: 450 no ato, né, de entrada e uma parcela de 450 a ser paga um mês após a compra. Pergunta: qual é a taxa de juros mensal cobrada nesse financiamento? Antes eu gostaria só de fazer um comentário que na matemática financeira a gente costuma adotar, né, para um período de um mês, o chamado mês comercial, né, que é com 30 dias. Tá? Lojistas e quem trabalha aí nesse ramo adota esse chamado mês comercial. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar para estar resolvendo essa questão? A gente vai ver ela de dois modos, tá? Dois modos diferentes para resolver. Primeiro, o saldo devedor no momento da compra é quanto? Tá? Beleza, se era 880 à vista,
ele vai comprar a prazo, ele vai dar uma entrada 450, né? Sobraria quanto? Sobraria 430 para ele pagar, né, se fosse relacionado com o preço à vista. Só que após um mês, né, com incorporação de juros, este valor ele deve se converter em um montante, ou seja, ele teve um acréscimo, que foi de quanto? 450, que ele passou a ser. Tá? Então, desse modo, são cobrados juros de R$20, né, 450 menos 430, em relação ao saldo devedor de 430. Como que a gente encontra? O percentual a gente tem os 20, né, sobre os 430, que nos dá 0,0465, transformando em porcentagem, né, dá 4,65%. Lembrando que a gente quer é a taxa de juros mensal, tá? O outro modo que a gente tem para resolver, a gente vai utilizar aquela fórmula, a última que a gente construiu aí, M é igual a C vezes 1 mais I vezes N. Como C é igual a 430, M 450 e N, que é o período, que é igual a 1, né, um mês. E a gente precisa determinar o valor de I. Substituindo, 450 equivale a M, 430 equivale a C, né, que multiplica 1 mais I vezes o período de um mês aí. Vamos lá, passa esse 430 para o outro lado da igualdade, está multiplicando, vai passar dividindo, 450 dividido por 430 é igual a 1 mais I. Então, a gente encontra 1,0465, passo o 1 mais 1 para o outro lado, fica menos 1, isolando aí a parte literal da parte numérica, né? Então, ficaria o que? 1,0465 menos 1 dá 0,0465, que é igual a 4,65% ao mês. Então, a gente encontrou o mesmo resultado de formas diferentes, tá? Então, a gente tem sempre mais de uma forma, mais de um modo de resolver, né, algumas questões. Isso é importante porque para alguns, né, às vezes o modo que utiliza está difícil, então ele tem outra opção para resolver essas questões. Então vamos lá, hora de praticar. A gente viu sobre juros simples, o exercício de 1 a 3 está lá na página 152 e 153, lembrando lá do ditado, a prática produz a perfeição. Então vamos lá para a gente ficar fera aí nos exercícios. Então pessoal, feitos os exercícios, né, estamos feras aí no juros simples. A gente vai ver agora a questão de juros compostos. A gente vai ver que ele tem um pouquinho de diferença de juros simples, tá? Mas ele na verdade trabalha, né, com quase o mesmo fundamento. Muda pouca coisa. Então fica tranquilo para a gente entender os juros compostos. A gente vai ver, né, qual que é o truque, né, como que é o trabalho dos juros compostos aí. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver, né, uma situação para a gente entender essa questão de juros compostos. Vamos ver uma aplicação aí. Depois de um ano de economia, Miguel juntou R$500, né, e abriu uma caderneta de poupança para seu filho, que estava completando 10 anos, né, aniversário, presentão que o pai deu para ele. Só que, porém, né, o rendimento mensal dessa caderneta é de 0,8% e era sem retirada, ele não podia retirar esse dinheiro, né, só ia poder retirar quando ele completasse 18 anos de idade, né. Que valor ele terá disponível em sua caderneta quando ele completar esses 18 anos de idade? Então, essa é a pergunta aí. Esse mecanismo pelo qual o saldo dessa poupança irá crescer mês a mês, ele é conhecido como regime de capitalização acumulada ou regime de juros compostos, tá? Então, a gente vai entender essa situação. Vamos lá. Depositou os R$500, primeiro mês, 0,8%, ele vai incidir sobre esses 500. Qual que é os juros obtidos? Mesmo processo, tá, pessoal, para resolução, 0,8%, vamos transformar em fração, 0,8 sobre 100, multiplica, né, essa fração por 500, e a gente obtém R$4, né? Esses R$4 ele vai ser incorporado ao capital 500. Então, primeiro mês, ele vai ter lá na sua conta 504. Continuando, segundo mês, mesmo processo, só que detalhe, agora esse 0,8% ele não vai incidir em cima do 500, que era o capital. Agora ele vai incidir em cima do montante 1 do primeiro mês, que é quanto? 504, tá? Então 0,8% agora ele vai em cima do 504, tá? Transformamos lá em fração, multiplicamos e obtemos R$4,03, que vai ser incorporado, né, esse primeiro montante aí. Então, produzindo, quanto que dá o segundo montante? 508,03.
4,03. É os 4,03 mais os 504 aí. Terceiro mês, mesmo processo, só que agora esse 0,8% é dos juros anterior, né? Ou seja, melhor dizendo, ele é relacionado ao montante anterior. 0,8% relacionado com quem? Com 508,03, né? Que era o montante do mês 2. Quanto que a gente obtém de juros? R$ 4,06, né? 0,8 sobre 100 multiplicado por 508,03 resulta em R$ 4,06, né? São incorporados ao segundo montante. Então, produz quanto? Né? 4,06 mais 508,03 nos dá R$ 512,09. Então, se a gente fosse continuar, né, sucessivamente, a gente ia ver que cada mês ia proceder dessa forma, tá? Então, o sistema de juros compostos ele é trabalhado dessa forma aí, tá? Então, vamos generalizar esse raciocínio aí. Então, a gente considera um capital C aplicado a um juros compostos a uma taxa de juros I expressa na forma decimal, fixa por período durante N períodos. Né? O período ele deve ser compatível com a unidade de tempo da taxa. Então, a gente deve considerar esses fatores aí. Né? Então, o que a gente tem? No final do primeiro período, o primeiro montante será igual a montante 1 é igual ao capital mais o capital vezes I. Por que o capital duas vezes I? Esse capital inicial é o 500. Para a gente obter os juros, né, que vai ser acrescido, a gente obtém como? Multiplicando a taxa de juros vezes o capital. Então, a gente vai ter os 500, né, mais os 500 vezes o 0,8. A gente, melhorando aí, né, essa forma fica como? M1, que é o montante 1 é igual ao capital que multiplica 1 mais I. Continuando, segundo mês, né, agora é o M2, montante 2 vai ser igual ao que? Ao montante 1, né, no caso já não é mais o capital, a gente viu anteriormente, mais o I vezes M1, né, que é igual a M1 vezes 1 mais I. Resumindo, M2 é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado ao quadrado. O mês 3, né, o terceiro período, é da mesma forma, né, é bem parecido, só vai mudar agora que é o montante 3 relacionado ao montante 2 aí. A gente obtém o montante 3 é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado ao cubo. O que a gente percebe, pessoal? Há uma coisa comum entre eles aí. Então a gente vai generalizar isso daí, a gente vai tornar isso, tentar escrever de uma forma padrão para que a gente possa utilizar em todos. Né? Então ao final do enésimo período, né, o enésimo montante ele vai ser igual a quanto? Então M, né, de determinado período vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a esse mesmo período. Então a gente construiu outra forma relacionada ao capital, aí, relacionado aos juros compostos. Então vamos voltar ao problema, né, para resolver esse exercício aí. A gente vai tomar ele como exercício demonstrativo. Então um filho lá, né, do Miguel, ele vai completar 18 anos, quanto que ele vai ter lá? Então o capital é 500, beleza, taxa 0,8%, quantidade de meses. Se ele completou 10 anos, né, no aniversário, ganhou esse presente, só vai poder tirar com 18, vamos passar 8 anos. Né? 8 anos equivale a quanto? 96 meses. Né? Então, o que a gente vai precisar da fórmula, né, para determinar. E vamos lá. M, o montante final, né, vai ser qual o período? 96 meses. Tá? Capital 500, né, 1 mais 0,008, já foi transformado aí, né, elevado a 96. Bom, M, 96 é igual a 500, que multiplica, a gente pode somar 1 mais o 0,008, né, dá 1,008 elevado a 96. Fazendo esse cálculo aí na calculadora financeira, a gente encontrou 2,1489 vezes 500. Então, o montante final é aproximadamente 1.074,44. Pessoal, algumas vezes a gente vai poder usar a calculadora, porque a intenção, né, não vai ser tanto fazer o cálculo na mão, é saber manusear, né, manipular, né, a situação para chegar no resultado. Tá? Então, para a gente ganhar tempo, às vezes a gente utiliza para que a gente possa, né, aprender a fazer, né, e não tentar
pegar resultado pronto ou forçar algum resultado. Então, a gente vai ver só agora uma variação, né, ou um exemplo agora de juros compostos com taxa de juros variável. Essa taxa de juros, então, ela vai variar. Não vai ser, por exemplo, que nem no caso anterior era 0,8% todo mês. Agora a gente vai ver uma que vai variar de mês a mês aí, né? Então, muitas vezes a taxa de rentabilidade, né, de um fundo de investimento, ela varia, né, de mês em mês. Quando isso ocorre, a gente pode calcular o montante de mês em mês. Lembrando que o princípio da capitalização acumulada é o mesmo, tá? Então vamos lá. Exemplo. No começo do ano, né, o lote padrão das ações da empresa valeu R$80. Nos meses de janeiro e fevereiro. E as ações dessa empresa valorizaram-se em 30% e 20% respectivamente. Né? 30 em janeiro, 20 em fevereiro. Qual será o valor do lote final em fevereiro? Então beleza. Janeiro, vamos lá. Mesmo processo. 80 é o capital, mais 30% de 80 que vai ser os juros. Né? Então 80 mais 0,3 vezes 80, 80 mais 24, R$104, né? Vai ser o lucro aí, vai ser o valor final em janeiro. E fevereiro? Fevereiro agora vai ser os 20%, porém com o montante anterior, né? 104. Então 104 mais 20% de 104, a gente chegou no resultado de R$124, né? Lembrando que houve essa variação de juros aí de mês em mês. Então o que a gente observa? O valor do lote em reais no final de janeiro é quanto? É 1,3 vezes 80 que nos dá o 104, tá? E em fevereiro vai ser 1,2 que vai multiplicar o valor de janeiro, que é 1,3 vezes 80, que dá quanto? 1,56 vezes 80, que dá 124,80. Detalhe, se a gente olhar superficialmente, a gente poderia falar que houve um crescimento de 50%. Só que na verdade, como esses juros ele variou, né? Houve variação de mês em mês, e lá na fórmula, lembra que a gente acrescenta o que? 1 mais, né, o I, né, vezes o N. Então isso dá o que? 1,2 vezes 1,3, que nos dá 1,56. Então se no mês de fevereiro era 0,2, ou perdão, 20%, e no mês de janeiro era 30%, então transformou 0,2, 0,3, quer dizer que o crescimento foi de 0,56 e não 0,50. Então, entendido isso, a gente já pode praticar, né, os últimos exercícios aí, né, 14 a 30, página 57 e 58, de 31 a 33, da página 63, para a gente ficar fera aí. Espero que o pessoal possa ter entendido aí, né, e é isso aí. Então, pessoal, até a próxima. Um abraço aí. Agradeço de novo aí o Michel e o Rony pela colaboração. Obrigado mesmo aí. Ficou show de bola a apresentação. Agradeço ao tutor, ao professor aí da disciplina. E é isso aí. Abração.